Então, pessoal, vamos começar nosso conteúdo. Estamos, então, aqui no 1.1, no capítulo 1.1, da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. E o título, né, desse primeiro capítulo é Fenômenos Elétricos e Eletrização. Então, a gente vai começar com essa parte de introdução mesmo de eletricidade. Então, vamos fazer, antes de começar, uma reconstituição histórica aí. Vamos entender qual foi a evolução aí dessa parte de elétrica. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, pessoal, de que é feita a matéria? Matéria, quando eu quero dizer a massa, do que as coisas são feitas? Vamos lá, Gabriel. O que você acha, Gabriel? Do que é feita a matéria? Quando eu falo matéria... Oi, pode falar. Não saiu o seu som, não. Quando a gente está falando de que é feita a matéria, é para a gente discutir assim. Por exemplo, eu estou com a caneta na mão. De que essa caneta é feita? Qual que é as partículas que estão aqui? A gente pode pensar, tipo assim, é feita de átomo. Mas e o átomo? Ele é feito de quê? Então, se a gente for pensando, a gente sempre vai voltando uma casinha para trás e sempre a gente tem uma partículazinha menor. Então, antes do átomo, a gente tem próton, a gente tem elétron, a gente tem nêutron. E antes dos prótons e elétrons e nêutrons, a gente ainda tem os quarks. E, pelo que eu saiba, antes dos quarks, acho que ainda não sabe o que é. Mas, assim, nem sempre a humanidade ela teve ciência do que era feito. Tanto é que quando falaram a palavra átomo, significa algo que não é divisível. E depois que descobriram de que era feito. Então, nessa evolução do modelo atômico, o primeiro que ficou mais famoso de propor um modelo de como que eram os átomos foi o Dalton. E esse modelo ele foi apelidado de bola de bilhar. Então, aqui a gente considerava que era o átomo mesmo, ele era uma esfera, uma partícula, e ela era maciça e indivisível. Nessa época ainda não se sabia, por exemplo, não tinha noção a respeito das cargas elétricas. Então o pessoal ainda não tinha noção ainda de próton, elétron e etc. Então eles achavam que a matéria era uma esferinha maciça e que esse conjunto de esferinhas aí, elas fariam todas as coisas macroscópicas aí que a gente conhece. Depois de um tempo, foi descoberto a questão dos átomos, e na verdade foi descoberta a questão das cargas elétricas. Então percebeu-se que tinha, tipo assim, alguma coisa que depois eles chamavam de positivo e negativo, mas ainda não sabia direito como que era a formação. Então o Thomson, ele supôs que naquela esfera que a gente viu ali anteriormente, que era maciça, ele supôs que dentro dela tinham as cargas elétricas negativas, por exemplo, que seriam os elétrons. E que eles ficavam ali, tipo, dentro dessa esferinha aí. E aí apelidaram esse modelo de pudim de passas, porque, tipo assim, a parte positiva, que é o azul, seria o pudim, e os elétrons aí que estão em amarelo seriam as passas. Então, já começou-se a entender que existiam as cargas, porém ainda não é aquele modelo que a gente conhece mais. Esse aqui é o modelo que a gente chama de modelo planetário. É esse que é o modelo que ensinam principalmente para a gente no ensino médio. É esse modelo que a gente vai usar aqui na disciplina na maioria dos exemplos, porque ele é um modelo mais didático, é um modelo mais facinho da gente entender.
mas não é o modelo mais atual da física. Mas ele é bem didático, por isso que é legal a gente usar ele. Então, quem propôs foi o Rutherford e o Bohr. E aqui é aquele que, no centro, a gente tem a parte positiva, tem os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo, a gente tem os elétrons. E aí os elétrons são divididos conforme aquelas camadas, né, que a gente aprende lá na disciplina de química. E aí, se a gente excita um elétron, ele troca de camada de valência, tem todas aquelas coisas, então a gente usa esse modelo aqui para explicar. Então, esse modelo foi um grande avanço, justamente por causa disso, de separar a parte negativa da parte positiva. E como que foi descoberto esse átomo? Foi de um jeito bem interessante. Eu vou voltar um slide aqui, ó. O que eles fizeram? Eles pegaram uma partícula e, num experimento, eles arremessaram essa partícula nesse pudim aí, nesse átomo. Se esse pudim é maciço, a ideia era que a partícula ia bater e ia ricochetear, né? Se você joga uma coisa, seria como se fosse duas bolinhas de gude colidindo. Você joga uma, a ideia é ela bate e ricocheteia, bate e volta para trás. E aí, na hora que eles fizeram isso, o que acabou acontecendo? As bolinhas, ou as partículas que eram para bater e voltar, muitas passaram direto. E não deveria acontecer isso. Se é uma coisa maciça, como que elas estavam passando direto? E de vez em quando, aí sim, elas batiam em alguma coisa e voltava ou era desviado. Então, por isso que se chegou nesse modelo. As que passavam direto, não acertou o núcleo aqui, ó, passou direto. Mas as que batiam no núcleo, que é bem pequenininho e tá lá no meio, essa sim batia e refletia, mudava a direção. Então, esse experimento que possibilitou entender que no centro tem positivo e ao redor. Esse é o modelo atômico atual que foi proposto aí pelo Schrödinger, aquele do gato, o de Broglie e o Heisenberg. Qual que é a ideia deles? Eles não consideram que o elétron ele seja uma bolinha. Eles consideram que o elétron seja uma nuvenzinha. Como não tem como a gente definir com exatidão tanto a posição quanto a velocidade das partículas desse nível atômico, eles meio que calculam por probabilidade qual que é a posição mais provável que o elétron, por exemplo, vai estar. Então, como não tem como definir exatamente, então eles colocam como se fosse uma nuvenzinha, e naquela nuvenzinha ali, em algum lugar ali, o elétron está. Quem se aprofundar também em estudos de física e etc., vai também perceber que a matéria, os átomos, no caso os elétrons, eles também têm, eles não são só considerados como partícula. A gente também pode ter a matéria manifestando como uma onda. Então, se a matéria é uma onda, se o elétron pode ser uma onda também, então como que eu vou só desenhar uma bolinha? Então, eles meio que fizeram essa nuvenzinha, ela é calculada por probabilidade. Então, a gente, por exemplo, poderia considerar que esse átomo aqui é um átomo de hidrogênio. Então, toda essa nuvenzinha aqui é um elétron só, porque a gente pode encontrar o elétron de uma probabilidade igual, porque eu só tenho um próton no centro, então ele é simétrico. Então, meio que em volta desse próton aí, eu consigo encontrar o elétron. Então, assim, apesar desse ser o modelo atômico mais atual, usando esse modelo que é explicado toda a tecnologia atualmente, só que meio que é difícil a gente ficar pensando em nuvenzinha, em probabilidade. É mais fácil a gente pensar que o elétron é uma bolinha com um menozinho desenhado dentro e ele se movimenta por aí. É mais fácil a gente analisar desse jeito. Por isso que o modelo que a gente usa didaticamente, normalmente, para explicar, é esse anterior aqui, ó. Esse aqui que a gente chama de modelo planetário. Mas não é o modelo atual da física que explica a realidade. Esse daqui tem as falhas dele. Então, esse aqui existe. É interessante que vocês saibam, né, que existe. Posso sugerir vídeos, caso vocês queiram aprofundar no assunto. Mas o que a gente vai... Quando eu falar assim, tem uma corrente elétrica, eu vou desenhar um fio e vou fazer bolinha. Eu vou falar que a bolinha aqui que está movimentando.
Mas que a gente saiba que esse não é o modelo mais atual de átomo que a gente tem. Vamos falar de algumas curiosidades sobre o átomo, para a gente ter noção de um pouco de tamanho. Então, a massa do próton, isso aqui é em quilograma, tá? 1,67 vezes 10 a menos 27 é a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31. Então, o próton, se a gente olhar aí mais ou menos na escala de grandeza, ele é 1000 vezes mais maçudo do que o elétron. Então, o próton e o nêutron eles têm bem mais massa do que o elétron. Só que o interessante é que se a gente pensar na carga, um próton e um elétron têm o mesmo valor de carga. Um anula o outro, né? Eles são de sinais opostos, mas eles têm a mesma carga. Só que um tem 1000 vezes mais massa do que o outro. Então, se a gente pensar, por exemplo, em atração gravitacional, por exemplo, o principal que atrai é massa de próton, né, que está no núcleo. O núcleo dos átomos, que é a parte pesada mesmo. Os elétrons são levinhos, mas se pensar na questão de carga, aí os dois têm a mesma carga. Então, eu falei 1000 vezes, mas se dividir exatamente igual, ó, dá 1800. A gente fazer certinho, ó. Outra coisa interessante é em relação aos tamanhos. Se a gente pensar tipo assim, no tamanho da eletrosfera, tipo assim, ó, o elétron, esse diâmetro aqui, ó, de onde o elétron gira, dá 10 a menos 8 metros. O diâmetro do núcleo aqui, ó, só do núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, é 10 a menos 12. Então, se a gente dividir de novo um pelo outro, dá 10.000 vezes de diferença de tamanho. O que quer dizer isso? Só para a gente ter uma noção. Imaginem que o próton, o núcleo, fosse uma mesa que medisse 1 metro. Então, imagina um próton que fosse do tamanho de 1 metro. A quantos quilômetros de distância vai estar rodando o elétron? Se o próton tivesse 1 metro. 10 se a gente pensar no diâmetro, né? Se pensar que é 5 para cada lado, seria 5 quilômetros. Então, a gente olha para a gente olha para nossa mão, olha para as coisas, dá a impressão que é maciço. Só que não, a matéria ela é vazia, ela é oca. A gente tem um núcleo 5 km de distância, se a gente trouxesse para o macroscópio, 5 km de distância ia estar girando o elétron. Nesse meio não tem nada. Por isso que quando a gente fala de estrelas, a gente fala dos planetas que são supermassivos, fala de buraco negro, a gente consegue achatar essa matéria muito fácil. Muito fácil assim não, a gente tem muito espaço para comprimir. Então, os buracos negros, por exemplo, eles têm tanta gravidade, tanta massa, porque não tem essa distância entre os núcleos lá, por exemplo. Igual aqui, que a gente tem a 5 km de distância. Não, lá é pertinho. Então, você consegue atrair e caber muito mais massa num ponto pequeno do que afastado do jeito que está. Então, por mais que a gente olhe aqui para a gente pareça que a gente é maciço, nessa escala de grandeza que está aqui, os prótons e os elétrons estão bem distantes um do outro. E mesmo assim, mesmo distante, o poder da atração ali elétrica é tão grande que mantém coeso. A gente aperta assim, ó, a gente vê, tá tudo junto. Eles não se separam. Eles estão longe, porém eles estão se atraindo. E se a gente pensar, então, olha, nos campos que estão se atraindo, os campos são intensos, são fortes, estão amarrados um no outro pelos campos eletromagnéticos, mas é vazio. Se a gente pensar só no quesito matéria, massa, quilograma, é bem vazio a nossa matéria. Tá. Só para a gente definir, né, em relação às cargas, né? Se eu tiver um próton e um elétron, cargas opostas, a gente atrai, cargas diferentes se repelem, e se for neutro, não faz nada. Por que é importante a gente fazer isso, pessoal? A gente vai fazer estudo de força elétrica.
de campo elétrico. Se eu tenho força, pessoal, a gente vai trabalhar com vetores. Eu tenho força atuando. Se eu tenho força, eu tenho que fazer o vetor, eu tenho que fazer a direção e o sentido do vetor certinho. Então, se é atraindo, eu tenho que fazer o vetor apontando, né, uma carga para outra. Se está repelindo, eu tenho que fazer um vetor para o outro lado, repelindo. Então, por mais que pareça, isso aqui eu já sei, positivo e negativo, isso aqui, mas é importante depois, quando a gente for fazer as contas, tem que desenhar o vetor certinho para a gente poder realizar, porque a gente já sabe que na soma vetorial, se tiver no mesmo sentido, a gente soma, se tiver sentido oposto, a gente subtrai, se tiver fazendo ângulo, a gente tem que fazer decomposição. Então, tudo isso vai acontecer aí na hora que a gente for resolvendo esses exercícios. E aí a gente tem que cuidar bem com a questão dos vetores aí, para nós podermos fazer essas contas. Então, vamos falar dos tipos de eletrização. Quando a gente tem um corpo que está carregado, por exemplo, nesse aqui, ó, o primeiro estava carregado positivamente, quando ele encosta no outro, ele consegue compartilhar, né, dessa carga. Então, é a eletrização por contato. Então, quando a gente encosta em algum lugar que a gente sente aquela carga sendo transferida, é justamente por causa disso. Então, uma coisa se eletriza, quando encosta na outra, compartilha a carga, aí fica os dois eletrizados. Então, esse exemplo aqui que está aparecendo no GIF é justamente desse. Se um corpo está carregado, encostou no outro, ele compartilha as cargas. A gente tem a eletrização por atrito. Se a gente parar para pensar, atrito e esse anterior, que é de encostar, de contato, meio que é a mesma coisa, né? Mas a gente divide porque quando você atrita, você está eletrizando o corpo ali de uma maneira mais brusca. O choque ali mesmo de uma coisa na outra acaba por eletrizar. Então, por ele ser um pouco mais bruto, a gente separa também, mas não deixa de ser por contato, porque no final você acaba encostando, né, um corpo no outro. Vocês podem ver que esses próprios GIFs aí já estão mostrando alguns experimentos que podem ser feitos. Agora, uma coisa, pessoal, é que assim, esses que são muito simplesinhos, igual esse aqui, ó, passar um paninho numa régua e atrair o papelzinho, fica até chato, tipo, fazer um grupo de 3, 4 pessoas, né, só para fazer isso. Então, se você for fazer um experimento muito simplesinho, faz sozinho. Quem for fazer experimentos mais assim, criativos, etc., aí é legal que, aí, beleza, fazer de grupo. O último aqui é por indução. Como as cargas têm campos elétricos, não é necessário você encostar. Mesmo à distância, como o campo ele se propaga, você consegue induzir uma carga em outro negócio. Então, por exemplo, esse aqui, de início, a gente pode pensar que ele estava isolado. A gente poderia pensar que ele era tipo assim, ó. Aqui tem mais e menos, tudo espalhadinho. Só que daí, o que a gente fez? A gente aproximou esse corpo aqui, ó, que estava carregado. Esse aqui está carregado positivamente. O que vai acontecer quando ele chegar perto aqui? Se ele é positivo, lá dentro, as cargas que estão livres lá, qual que é a tendência dele? Dos menos querer aproximar do mais. Então, todos os menos foi para um lado, que foi atraído com positivos. Quer perguntar Mas alguma coisa? Antes de atrair aí, professor, era tudo menos, no caso? Aqui nesse corpo B, ele tinha dos dois, só que estava neutro. Só que se você chega com um corpo carregado, você meio que consegue bagunçar esse equilíbrio e aí ele puxou tudo para o lado esquerdo aqui, ó, as cargas, e aí ele induziu uma eletrização. Esse lado aqui do corpo ficou menos, esse lado do corpo aqui ficou. Repeliu, né? Ou podemos pensar também, o positivo, maravilha, o positivo também pode ter, ele repele o positivo e atrai o negativo. E aqui depois aqui, ó, ele ainda aterrou essa parte de cargas que estavam separadas. E aí, depois que tira, né, esse terra aqui. A carga positiva ela foi repelida pelo fio terra, né? Aí, Exato.
Esses aqui ficaram atraídos, ligou um fio aqui, essas cargas que sobraram, ó, foi embora. E aí, depois que tira o terra, ele fica eletrizado. Então, é um jeito também de eletrização, que é por indução. Você não precisa encostar de verdade. Você, à distância, devido à interação dos campos, você já consegue ter, né, essa separação de cargas aí. Principalmente, pessoal, assim, ó, principalmente em metais. Os metais, eles têm muitos, os elétrons que são mais distantes dos átomos, eles não são muito atraídos pelos núcleos. Então ele fica lá longinho do núcleo. Imagina que essa mãozinha, vou colocar ele aqui rapidinho. Então, ó, imagina que essa minha mão aqui é o núcleo e aqui a ponta desse dedo aqui é um elétron. Os que estão girando mais longe aqui, eles são um pouco atraídos por aqui. Então, qualquer outra carga, outro campo que apareça aqui, esse aqui se desprende desse e vai embora. E esse aqui fica faltando. Então, acontece bastante isso com metais. Por isso que a gente usa metais para fiação, para coisas elétricas. Eles são materiais que a gente chama de condutores, porque ele tem muitos elétrons livres que podem ser utilizados para fazer corrente. Isso já é mais difícil se a gente estiver trabalhando com materiais que são isolantes. Se eu tentar fazer isso com madeira, com borracha, com vidro, já não tem tantos elétrons assim livres. Então ia ter que ser um campo externo muito intenso para conseguir arrancar esses elétrons que estão próximos do núcleo aí desses outros materiais. Então por isso que cada material tem sua característica, justamente por causa daquela distribuição eletrônica que a gente aprende lá na química. Então, essa característica vai acabar sendo utilizada. Tá. Aqui, nessa questão de condutores e isolantes, né, que a gente estava comentando, aqui tem alguns exemplos de aonde que carga flui facilmente, né? Então, ó, a gente falou metais. Aqui tá a água de torneira, porque a água precisa, tipo assim, ter alguns sais, né, nela misturar. O nosso corpo humano também, a gente é 70 e poucos % água, né? E, então aqui, ó, para ser considerado condutor, aqui essa referência fala que tem que ter 10 elevado a 23 elétrons por cada centímetro cúbico. Então imagina um centímetro cúbico, tem que ter 10 elevado a 23 elétrons livres ali para poder andar. Se for agora isolante, ele está falando que tem só 1 elétron por centímetro cúbico. Isso elétrons livres. Os outros elétrons estão todos rodando bonitinho em torno do núcleo, estão presos ali na atração. E aqui ele dá os exemplos aí. E aí a gente tem os semicondutores. Semicondutor, ele é médio. Ele nem é muitão, nem é pouco. E qual que é o legal do semicondutor? Por que ele é muito utilizado na eletrônica, por exemplo, para fazer componentes elétricos, etc. Por exemplo, fazer LED, fazer coisas assim. Porque, como ele é médio, tem como a gente, externamente, fazer o que a gente chama de dopagem, que é tipo assim, a gente pode aumentar ou diminuir esses elétrons livres, colocando nele um campo eletromagnético ali. Então, ele não conduz muito, mas se eu aumentar um pouquinho essa força de atração nesse, ele acaba permitindo que passem elétrons. Então, ele funciona como se fosse um filtro ali. Ele nem deixa passar tudo uma vez, nem deixa pouco, e ele só vai deixar passar quando eu quiser. Porque daí eu aplico alguma energia externa nele, e aí ele acaba deixando passar. Então, como ele está ali no limite de segurar os elétrons, eu coloco um campo ali e eu consigo puxar e liberar a corrente através dele. Então, por isso que a gente utiliza muitos materiais semicondutores para eletrônica, porque a gente precisa controlar, né, a passagem de corrente de um lugar para outro, né, de um circuito para o outro. Então, eu quero ligar só parte de um circuito, a outra não. Então, a gente tem esses materiais aí que são feitos semicondutores justamente por causa disso. Para ele liga, desliga, vai para lá, vai para cá. E se a gente fizesse, por exemplo, de cobre, não ia ter como eu cancelar a passagem. O jeito que chegasse, ele passava direto. Não ia ficar paradinho ali esperando para a gente distribuir. Por isso que a gente usa
condutores, normalmente metais, porque é o local que o elétron vai passar direto. E aí os semicondutores seriam tipo os porteiros. Eles vão ali controlar a passagem ou não, vão passar quando eu quero ou não. Depende de se eu energizar ele ou não. Tá. Essa disciplina, pessoal, não sei se vocês estão percebendo, ela conta com grandezas muito pequenas, por exemplo. Ou muito grandes. Então, a gente já estava falando ali de 10 a menos 27, menos 21, etc. Então, esses prefixos, nós iremos usar bastante eles aqui na disciplina. Então, tá aqui no material, já está até postado lá para vocês. Vocês podem tirar um print da tela ou depois vocês anotem no caderno, que é tipo uma colinha, né? De quanto que vale 1 tera, 10 a 12, e 1 giga, e 1 mega. Então, tá aqui no material que isso aqui pode ajudar vocês na hora de fazer transformação de unidade, fazer coisas assim, pode ajudar vocês a tá fazendo. Então, não sei se vocês anotam depois, mas tá aqui. Isso aqui também, só jogar no Google que vocês acham quanto que vai. 9h10, antes da gente ir para o intervalo, só vou definir mais uma coisinha aqui com vocês. A carga elétrica, pessoal, a gente fala que ela é quantizada, ela é quântica. Como assim? Ela não pode ter qualquer valor. Por que ela não pode ter qualquer valor? Porque a gente tem o valor da carga mínima. O valor da carga mínima é o valor da carga de um elétron ou de um próton. Aqui a gente está usando a letra E. Então, um próton ou um elétron, ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Eu vou passar ali na frente de novo para vocês anotarem, mas, então, esse E, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19, vale para próton também, tá? Não é só E de elétron, mas ele pode ser de próton também. Então, é a carga mínima. Não tem como ter uma carga menor que essa. Então, e também não tem como eu ter, por exemplo, 1,7 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por quê? Porque a carga, eu só posso ter um elétron, eu não posso ter um elétron e meio. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual que é a carga de 2 elétrons? Qual que é a carga de 2 elétrons? 3,2 vezes 10 elevado a menos 9? 19? Isso, menos 19. Não tem como eu ter 3 vezes 10 a menos 19. Não tem como, porque eu não posso... Ou eu tenho 1 elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons. Não tem como eu ter 1,5 elétron, 1,5 próton. Por isso que vão ser sempre... A carga sempre vai ser múltiplos inteiros desse número aqui. Então, se eu tiver num lugar 1000 elétrons, vai ser 1000 vezes esse número. Se for 1 milhão, 1 milhão vezes esse número. Agora, tem um porém aqui, ó. Imagina que esse é meu corpo. Se eu tiver um elétron aqui sobrando, qual que é a carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas se eu colocar um próton aqui, qual que é a carga desse corpo? Peraí, deixa eu fazer de novo. Então, se eu colocar mais um próton, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu colocar um elétron, neutro de novo. Se eu colocar 2, 3,2 vezes 10 a menos 19. Se eu colocar 1000 elétrons agora, vou fazer 1000 vezes 1,6. Então, o que a gente tem que ver? Se tiver a mesma quantidade de próton e elétron, é neutro. Então, para a gente calcular a carga de um corpo, a gente tem que fazer a diferença entre próton e elétron. Porque sempre a cada próton eu tiver um elétron, um anula o outro, não tenho carga resultante. Então, essa equação aqui é a equação que é para calcular a carga de um corpo. Então, a gente vai usar a letra Q para representar carga. Então, esse N vai ser essa diferença entre prótons e elétrons do corpo. Então, o exercício às vezes já pode falar direto quanto que é ou não. Então, carga elétrica, pessoal, não é necessariamente só o próton e o elétron. Se eu pegar um corpo maior aqui e falar que ele tem
sobrando 4, eu posso falar, essa aqui é uma carga elétrica de 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então não precisa ser só próton e elétron, tá? A gente pode ter uma carga, um corpo que está carregado eletricamente, pode ser um corpo macroscópico, não precisa ser necessariamente só próton e só elétron. Então a gente vai falar, eu tenho uma carga de 5 coulomb, 10 coulomb, é a carga do corpo, então o corpo está carregado eletricamente e é devido a essa diferença entre próton e elétron. Se a carga vai ser positiva ou negativa, depende aí dessa quantidade. Agora uma pergunta para vocês, ó. Vamos imaginar aqui, ó, na esquerda aqui eu tenho uma carga positiva. Na direita eu tenho uma carga que é negativa. Se esse da esquerda aqui ele é uma carga positiva, vamos lembrar do átomo primeiro. O átomo ele é assim, né? Ele tem um núcleo que é positivo, tem o elétron que é negativo, está girando em volta, né? Vamos desenhar um átomo de hélio aqui, ó, 2 prótons e 2 elétrons. Está girando aqui. Beleza. Então, assim, se a gente olhar, eu não consigo, por exemplo, se eu quero fazer uma carga positiva, igual essa aqui da esquerda, para eu fazer uma carga positiva, eu não coloco prótons nessa carga. Porque o próton, como ele está no núcleo, eu não consigo mexer. O que eu faço é, se eu quero fazer uma carga positiva, eu tiro os elétrons. E se eu quero fazer uma carga negativa, aí sim eu coloco elétron. Então, como o núcleo está lá no centro do átomo, não é fácil quebrar um núcleo. Se a gente quebra um núcleo, a gente está fazendo fissão nuclear, né? Que é o ponto de partida de fazer bomba nuclear, energia nuclear. Então, para eu fazer uma carga positiva, tiro o elétron, porque daí vai ficar sobrando mais. Se eu quiser fazer uma carga negativa, eu coloco elétron. Então, o que a gente faz é sempre na parte de elétron. Ou coloco elétron, faço carga negativa, ou tiro elétron, faço carga positiva. Não tem como colocar prótons num corpo. Até tem, mas não é uma tarefa fácil. Então, essas cargas aqui que a gente está falando, elas vão ser positivas ou negativas, mas a gente tem que pensar assim, está faltando elétron, está sobrando elétron. Só para relembrar aqui então, ó, então nós definimos a primeira equação, né, do nosso semestre, né, que é a equação para calcular a carga de um corpo. Então basta eu multiplicar essa diferença aqui entre prótons e elétrons, e aí eu vou ter a carga. Unidade de medida de carga é o coulomb, que a gente vai usar essa letra C maiúscula aí para representar. Quem que foi o Coulomb? Então, está aqui o nome completo dele, Charles Augustin Coulomb. Ele viveu entre essa época aqui, de 1736 e 1806. E por que ele ficou famoso? Porque ele foi o primeiro que conseguiu medir quantitativamente essas atrações e repulsões das cargas elétricas. Aí ele utilizou essa balança de torção que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual que era a lógica dele? Ele, aqui, ó, aqui em cima aqui, essa parte de cima, ela consegue medir valores de torção. Então, ele ali tem um fiozinho amarrado aqui. Conforme esse fiozinho rotaciona, ele consegue medir ali uma coisa nesse sentido. Então, nesse fiozinho aqui, está amarrado, e aqui embaixo tem como se fosse um cotonetezinho aqui, ó. Tem uma esfera em cada ponto, e essa esfera está carregada. Então, nesse buraquinho que tem aqui, ó, ele chegava com uma carga aqui, então ele chegava com cargas de sinais diferentes, mais carregadas, menos carregadas. E aí, quando ele colocava essa carga aqui, essa daqui, se ela ia aproximar ou repelir, na hora que ela roda, ela muda, né, esse ângulo que está aqui. E aí, conforme essa variação desse ângulo aqui, ele consegue estimar, tipo, o valor da carga que estava ali. Então, aí ele foi fazendo o teste, põe mais carga, põe menos carga, vai vendo o tanto que vai rotacionando. E aí, nisso, ele chegou em algumas conclusões. Então, a primeira que ele, tipo assim, que a força, ela era diretamente proporcional ao valor da carga. Então, quanto maior a carga, mais força, quanto menor a carga, menos força. E
Outra coisa também é que essa força ela era proporcional ao quadrado da distância ao quadrado. Ou seja, quanto mais distante tivesse a carga, a força ia diminuindo, só que essa força diminuía não linearmente, tipo assim, afastei uma unidade de distância, abaixo uma unidade de força. A força ia caindo ao quadrado. Então aqui a gente pode até colocar como é inversamente, eu posso até colocar aqui, ó, 1 sobre d quadrado. É inversamente proporcional aí. Para que essa equação ficasse correta, ele precisava de uma constante. Então, ele elaborou a famosa lei de Coulomb. Então, para eu ter força elétrica, que a gente vai chamar de FE aqui, eu preciso ter duas cargas no mínimo, então Q1 e Q2. Se a gente olhar aqui na balança dele, Q1 e Q2 seriam essas duas cargas que estão interagindo ali, né? Divide por d ao quadrado, então d ao quadrado é o inverso da distância, e precisava aqui de uma constante matemática para que isso pudesse virar uma igualdade. Então, para que fique matematicamente correto, então multiplica esse produto e divisão aqui de cargas e distância por essa constante, e aí a gente tem a força elétrica. Essa constante, a gente vai considerar ela valendo 9 vezes 10 a nona, e aqui é a unidade de medida, Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Da mesma forma que vocês aprenderam lá na física, nas físicas energia, física mecânica, unidade de medida de força elétrica é o Newton. Então, toda força, unidade de medida é Newton. Então, aqui também vai ser. Esse K, ele também pode ser expresso em função de outras constantes. Então, esse K aqui, que é a constante elétrica, a gente pode utilizar essa outra relação que está aqui para a gente representar. Então, só para escrever aqui certinho o que é cada coisa, deixa eu só reorganizar isso aqui, ó. Então, esse epsilon, essa letra, esse ezinho aqui, a gente chama de epsilon. Então, ele é uma letra grega, ele parece um E, mas ele é a gente vai falar que ele é epsilon. E ele chama ele de M de permeabilidade elétrica. E isso aqui vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Esse é o valor desse epsilon zero. Então, essa força elétrica aqui, essa unidade, né? Unidade de força elétrica é mil. Então, Q é carga, D é distância. Distância aqui tem que ser medida em metro, né? Então, vamos colocar aqui, ó. É a carga medida em. Beleza? Então, essa é a lei de Coulomb, que é a equação que vai explicar aí pra gente como funciona a força elétrica. Entendido, pessoal, aqui, lei de Coulomb?
Essa aqui é só a equação, a gente vai fazer uma aplicação ali para... Então, assim, ó, força, a definição mais de força, assim, mais completa, ela é a interação entre corpos. Então, sempre tem que ter dois corpos para ter essa interação. Aqui na equação, os dois corpos é justamente as duas cargas aqui, né, que a gente vai usar. Então, quais são os tipos de força que a gente tem na física? A que a gente vai estudar aqui, né, essa força elétrica e força eletromagnética. A gente tem a força de atração gravitacional. A gente tem forças nucleares, e aí a gente chama de força nuclear forte e força nuclear fraca. A nuclear forte é a que faz os núcleos, né, que são positivos, se manter unidos. Ou seja, no núcleo a gente tem vários prótons, mas os prótons, como eles são todos positivos, eles deveriam se repelir. Mas, mesmo assim, eles se mantêm unidos. Então, é a força nuclear forte que vai manter eles juntos. E tem a força nuclear fraca, que essa é responsável por fazer o decaimento radioativo. Agora, só para a gente comparar, essa equação aqui, pessoal, é a equação da força gravitacional, foi proposta pelo Newton, e essa é a equação que é utilizada para medir a atração entre os planetas, é essa equação que pode ser usada para definir a gravidade, etc. Então, esse Fg é a força gravitacional. Então, de acordo com o Newton, toda massa ela tem a propriedade de atrair outra massa. Então, por isso que a gente tem M1 e M2. Essa força ela é sempre de atração. E para vocês verem, ó, essas duas equações são bem similares, né? As duas dependem aqui, ó, de dois corpos, só que a de baixo é de força elétrica, né, da lei de Coulomb. As duas têm uma unidade de medida, uma constante. A de cima é a constante gravitacional, a de baixo é a constante elétrica. E os dois a gente calcula força. E aí a ideia que a gente vai fazer é vamos fazer um cálculo e descobrir qual das duas forças é mais intensa. Qual força é mais forte? Se é a gravitacional ou se é a força elétrica. Então, para poder comparar uma com a outra, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, vamos ver se a gente vai pegar dois elétrons. Então, a gente vai colocar os dois a 1 metro de distância um do outro. Então, eu coloco um elétron de distância e aí eu meço a força gravitacional e a força elétrica. Se a força gravitacional ganhar, os dois elétrons vão se atrair. Se a força elétrica ganhar, significa que os dois elétrons têm que se repelir. Então, a gente vai usar aquela massa que a gente definiu no começo da aula e vai usar a carga que a gente também viu agora. Então, vamos fazer a gravitacional primeiro. Ó. Essa aqui é a força gravitacional. Essa constante G, aqui, ó, que é a constante gravitacional, ela vale esse valor aqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. E as massas dos elétrons, a gente definiu aquela hora, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas é a massa de um elétron. Como a gente supôs no exemplo que a distância é 1 metro, coloquei 1. Então, se nós calcularmos isso daí, dá esse valor aqui, ó, de atração gravitacional entre dois elétrons que estejam separados a 1 metro. Então, beleza, a gente tem esse valor de força aqui. Agora, vamos fazer para a força elétrica entre os dois elétrons. Então, a gente usa a lei de Coulomb. Então, a constante elétrica é 9 vezes 10 a nona. E as cargas, né, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância é a mesma que a gente está comparando. Se a gente calcular isso aqui, a força elétrica dá 2,3 vezes 10 a menos 28. Então, se a gente for comparar e dividir uma pela outra, por exemplo, para fazer essa razão, então tá aqui os dois valores que a gente achou. De olho aí, quem que é maior, pessoal? Força elétrica ou gravitacional? Força elétrica. Força elétrica. E olha a quantidade de casas que ela é maior. Mas ela é muito maior. Então, se eu dividir isso aqui, ó, dá 4,17 vezes 10 a 42 vezes maior. Ou seja, é 4 com 42 zero na frente. Então, a força elétrica, pessoal, ela é muito mais intensa
do que a força gravitacional. Ou seja, para a gente sentir que a força gravitacional está fazendo alguma coisa para a gente, tem que ser uma força gravitacional bem intensa. Por isso que a gente consegue sentir a força gravitacional do planeta Terra puxando a gente, porque ele tem muito mais massa do que a gente. Então, isso a gente sente. A gente consegue ver que existe a maré. Então, é a Lua puxando a água da Terra. Então, tem que ser muita massa. Mas agora a força elétrica, a gente sente essa força elétrica, já que ela é tão maior, como que a gente consegue perceber essa força elétrica? Porque eu não fico tomando choque todo dia. Então, como que a gente percebe? Vocês já pararam para pensar em como que a gente consegue perceber essa força elétrica se manifestando? Vou colocar eu em destaque aqui, para eu conversar com vocês. Então, já está aparecendo eu aí, grandão aí para vocês? Ó, tô com essa caneta aqui na minha mão, ó. Essa caneta aqui, ela é feita de prótons e elétrons. Agora tá. Ela é feita de prótons e elétrons. De acordo com o que a gente viu ali nos modelos atômicos, a gente sabe que dentro fica o positivo, por fora fica o negativo. Então, vocês concordam que essa caneta, ela tem tipo, ela é como se tivesse um verniz de elétrons aqui nela? Dentro tá os positivos, fora tá os negativos. Então, a gente tem cargas negativas em volta, que são atraídos pelos prótons que estão nos núcleos. Então, se eu pegar minha mão também é a mesma coisa. Eu tenho próton no centro e elétron em volta. Então, quando eu coloco essa caneta em cima da minha mão, o que faz que essa caneta não atravesse minha mão, o que faz que eu não seja tipo um fantasma, é a repulsão elétrica que está acontecendo entre os elétrons da minha mão e os elétrons da caneta. Então, a repulsão da minha mão repele os elétrons da minha mão repele o elétron da caneta, e isso que dá para a gente a sensação de estar aqui, ó, pegando. Então, esse pegar, empurrar, puxar que a gente faz na vida real, isso é a força elétrica agindo. São os elétrons da minha mão que repelem os elétrons dessa caneta. Então, quando eu pego na minha mão e aperto assim, ó, eu vejo a minha mão amassar, o que eu estou vendo é o elétron desse dedo repelindo os elétrons daqui da minha mão, e quando repele, dá essa impressão de que eu estou amassando. Inclusive, pessoal, a gente pode ir mais além e falar que a gente não encosta de verdade nas coisas. Antes de encostar, um elétron já está repelindo o outro tão intensamente que eles não chegam a bater um elétron no outro. Eles já começam a se repelir antes. Então, se a gente pensar que tocar significa realmente que um elétron bateu no outro, a gente não encosta em nada. Agora, se a gente definir que tocar é a sensação que o nosso cérebro interpreta da interação entre os campos elétricos da mão e outras coisas, aí a gente pode considerar que a gente realmente toca. Mas se tocar for bater um elétron no outro, a gente não toca em nada. Então, tudo isso que a gente achando que está pegando são os elétrons repelindo os elétrons e tendo essas coisas. Então, é por causa disso que a gente não é fantasma, que a gente não atravessa as coisas. Porque a gente tem massa, a gente é feito de elétrons, a gente tem campo elétrico, o campo elétrico da mão repele o campo elétrico da caneta. Então, por isso que eu consigo segurar. Então, a não ser que a gente considere que tocar significa a sensação que o cérebro tem, então a gente não toca em nada se a gente não considerar assim. Então, vamos fazer algumas aplicações aqui para a gente reforçar melhor aí os conteúdos. Primeira coisa, então, ó, um corpo apresenta uma quantidade de elétrons inferior à de prótons. Primeira pergunta, se tem a quantidade de elétron inferior à de prótons, essa carga é positiva ou negativa? Positivo. Positiva, tá faltando elétron, então tá sobrando próton, tá sobrando mais. Positivo. Então, sabe-se que a diferença entre o número de prótons e o de elétrons é igual a 10 ao quadrado. Então, a gente quer a carga Q desse corpo. No número 2, a gente tem uma esfera. Essa esfera recebeu 2 vezes 10 a 9 elétrons. Então, a gente já sabe que ela vai ficar carregada negativamente. E aí, a gente quer a carga dessa esfera. Então, a gente já
aprendeu lá, né? Que Q é igual a NQ e que E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Pulo. Então vamos lá, 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Professor, as Oi. atividades do portal, elas estão valendo menos ponto do que a do semestre passado? Não, tô valendo mesmo tanto. Agora, a pré-aula e a pós-aula, eles variam o valor do ponto dependendo se a disciplina é nível 1 ou nível 2. Não, é que no semestre passado, por exemplo, eu fazia as atividades da sessão 1, terminava, dava uns 230 pontos, alguma coisa assim. Aí, Então, tem isso. Se for nível 1 ou nível 2, muda. Depende também da quantidade de capítulo que a disciplina tem. Tem disciplina que elas são de 12 capítulos, tem disciplinas que são de 16 capítulos. Então, a proporção do ponto tem a ver com essas coisas. entendi. Então, as disciplinas de 16 capítulos, se ela for nível 1, tem um valor, se for nível 2, outro valor. As de 12 capítulos, se for nível 1, tem um valor, se for nível 2, tem outro. E aí também depende se você acerta ou erra, né? Também tudo. Não, é que eu já fiz aqui, tá tudo certo, por isso que eu perguntei. Entendi. Deu Não, muito mais pontos. vai tudo depender. Acho que terminei. Vamos fazer já. Tô só organizando aqui. Tá, vamos fazer então, pessoal? Vamos. Então tá aqui, ó. Tá aqui a fórmula, né? Q é igual a ME. Então, um corpo apresenta uma quantidade de elétrons inferior à de prótons. Então, a diferença entre o número de prótons e o de elétron é 10 ao quadrado. Então, esse N aqui vai valer 10 ao quadrado, que é o 100, né? E esse E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, resolvendo isso daí, como é 10 ao quadrado e 10 a menos 19, é só aumentar duas casas ali, né? Dá 10 a menos 17. Isso. Então, para o 2. De novo, Q é igual a ME. A gente quer calcular a carga. Então, aqui o N é 2 vezes 10 elevado a 9. O E,
1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E esse aqui, então, vai dar quanto, pessoal? 3,2 vezes 10 elevado a menos 10. Coulomb também. Beleza. Vamos para frente aqui. A gente vai fazer esses 4 exercícios aqui, mas vamos fazer um de cada vez. Então, a gente tem essa carga pontual aí. Ela vale 3,2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E ela está a 12,3 centímetros de distância de uma outra carga que tem menos 1,48 vezes 10 a menos 6. Então, a gente quer a intensidade dessa força, a intensidade da força, né, sobre cada carga. Esse aqui é só usar a lei de Coulomb, né? Esse aqui tá facinho também. Vamos trazer a equação aqui. Com esse aqui também vocês rapidinho, 2 minutinhos. E aí o próximo eu quero fazer junto com vocês. Coisa também, pessoal, a distância aqui está em centímetros. A gente tem que fazer sempre no Sistema Internacional de Medidas. Então, façam a distância em metros. E vamos multiplicar as cargas. A primeira carga, 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. A segunda carga. Pessoal, ali tem o negativo. E aí, se a gente coloca o negativo aqui na fórmula, beleza, a força vai dar negativo, etc. Mas assim, como a gente só quer calcular os módulos, só a intensidade, a gente não precisa colocar o negativo na fórmula, tá? Vamos fazer só com os módulos. E esse negativo vai influenciar na hora que a gente estiver falando, de analisar os vetores. Na hora que a gente estiver analisando mais de 2 cargas, por exemplo, aí é importante a gente levar o sinal em consideração. Mas por enquanto, vamos fazer só em módulo e deixar sem sinal. E aí vamos dividir pela distância ao quadrado, né, que é 0,123 ao quadrado. Beleza? Então, na hora que for fazer isso aqui, outra coisa também, pessoal, na hora que vocês forem digitar na calculadora, tem que tomar um certo cuidado para organizar em parênteses essas potências aqui, ó. Talvez o ideal fosse digitar assim, ó. Se for quiser fazer tudo de uma vez na calculadora, organizar sempre essas potências entre parênteses, porque isso aqui é fácil de bagunça. Acho que é assim, ó, do jeito que eu coloquei, aí talvez fique melhor. Aí quanto que tinha dado aí, que o colega falou? 2,8 vezes 10 elevado a menos 4. Mais pessoas fizeram? Vou fazer aqui também o meu. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 1,48 vezes 10 elevado a menos 6. Espera aí, rapidinho. 9, 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. 1,48 vezes 10 elevado a menos 6. E aí divide isso por 0,123 ao quadrado.
Ó, o meu aqui, pessoal, deu 2,817, mas não tem potência. Ah, sim. Vê se mais alguém chega nesse número. Não deu potência alguma? É, não deu potência alguma. Você fez esse aqui de baixo ao quadrado? Coloquei ao quadrado, ele vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 2. Porque assim, ó, analisa as potências aqui de cima, ó. Só as potências de cima aqui já vai dar um menos 12, por 10 a 9 vai sobrar um menos 3 em cima. Sim, em cima, se calcular por número, vai ficar 42,624 vezes 10 elevado a menos 3. Então, aí divide isso aí por 0,123 ao quadrado. Eu peguei a de baixo, deu 1,5 vezes 10 elevado a 2. Ah, não, é menos isso. Aí cancela. Foi mal. Beleza? Sim. Tranquilo aqui? Podemos continuar? Então tá, vou para frente. Vamos fazer esse exercício agora. Ó, agora a gente tem 3 cargas. Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Esse aqui, pessoal, eu vou responder com vocês, tá? Porque esse aqui eu quero ir fazendo para a gente ir discutindo. Então nós temos 3 cargas pontiformes. Elas estão sobre o eixo X. Então elas estão todas alinhadas. Carga Q1 tem 25 nanocoulomb. Então nano, eu passei a tabelinha aquela hora, vale 10 a menos 9. Está na origem. Q2 está em x igual a 2, ela é negativa, vale menos 10. E Q0 é 20 nanocoulomb e está em x igual a 3,5. Então, esse tipo de desenho, pessoal, acho que a primeira coisa que é importante a gente fazer é justamente desenhar. Então, vamos desenhar aqui para ilustrar, né, esse problema aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a gente tem a carga Q1, ela está na origem. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Essa bolinha aqui vai ser a Q1. Aí, a gente tem uma Q2 que está em x igual a 2. Vamos supor que eu esteja aqui. E uma que ele chamou de Q0, que está em x igual a 3,5. Então, vamos colocar ela aqui. Então, essa aqui é Q1. Aqui eu tenho Q2. E aqui eu tenho a Q0. Então tá aí, vamos fazer esse eixo X mais compridinho um pouquinho. E aí, a primeira aqui, que é Q1, né? Ele é... Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever mais um, para falar que ela é positiva. Vou escrever mais Q1. A Q2, então, ela é menos Q2. Por último aqui, a gente tem mais Q0. E aí, ó, a gente quer a força resultante em Q0, que o Q1 e o Q2 vão fazer. Então, a gente quer saber o que vai acontecer com esse Q0 aqui. Então, primeira coisa, Q1 e Q0 são positivas as duas, né? Se as duas são positivas, o que vai acontecer? Vai atrair ou repelir? Repelir. Repelir. Então, o Q1 vai repelir o Q0, então eu vou colocar o vetor dele para cá, ó. Porque o Q1 e o Q0 vão se repelir, então a tendência é o Q0 ir para a direita. O Q2 e o Q0, eles são positivos e negativos. Então eles vão se atrair, tem sinal oposto. Então eu vou colocar um vetor aqui, ó, vou colocar o vetor, vou colocar verde. Vai ter um vetor de atração ali, ó, entre Q0 e Q2. Então vamos batizar essas forças para ficar mais organizado, ó. Eu vou escrever que esse vermelho aqui vai ser a força 1, 0.
certo? E aí, a força entre 2 e 0, eu vou chamar de força 2, 0. Só para ficar certinho ali. Então, a gente tem esses dois vetores aqui. Ó. Tenho esse vetor e esse vetor ali. Então, o 2, 0 é a atração entre esses dois. E o vetor 1, 0 é a repulsão entre esses dois aqui. Até agora, beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Então, como é vetor, eu vou colocar em negrito, ou eu poderia colocar setinha em cima, né? Então, é duas notações que dá para falar quando é vetor. Vou escrever, deixar em negrito, falar que é vetor. Beleza. Então, agora a gente pode calcular essa força 1, 0 usando a lei de Coulomb, e a gente calcula a força 2 zeros também utilizando a lei de Coulomb. Então, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Força 1, 0. Quem que é a força 1, 0? Tem que ser igual. Eu tenho a carga 1, na verdade faltou a constante, né? É a constante K, vezes a carga 1, vezes a carga 0. E aí, tudo isso aqui, a gente vai dividir, né? Pela distância ao quadrado. Beleza? Essa é a força 1, 0. A força 2, 0, vamos fazer 2, 0, vai ser carga Q2 vezes a carga 0, e aí divide a distância ao quadrado. Essa distância aqui, ó, tem que ser a distância 1, 0. E essa distância de baixo aqui tem que ser a distância 2, 0. Né? E ela é a distância entre a carga 2 e a carga 0. E a outra também, é a distância entre 1 e 0 e entre 2 e 0. Então, beleza as fórmulas, né? É a lei de Coulomb para as duas. Então, se a gente for calcular isso aqui, vai dar, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, que é o K, vezes carga 1. Carga 1 é 25 nanocoulomb, está lá no enunciado. Então, é 25 vezes 10 elevado a menos 9. E a carga 0 é 20 nanocoulomb. Então, é 20 vezes 10 elevado a menos 9. Aí, a gente divide pela distância entre as cargas. Qual que é a distância, pessoal? Entre 1 e 0. Distância entre a carga 1 e a distância entre a carga 0. Carga 1 e a carga 0? É. 1,5 metro. Certeza? Carga 0 está lá em x igual a 3,5. Ah, E a tá. carga 1 está na A origem. carga 1 é a origem, 3,5 então. 3,5. E a fórmula é ao quadrado, né? Então, beleza. 3,5 ao quadrado. Vamos montar de baixo aqui. Agora, essa de baixo, ó, carga 2 vale 10 nanocoulomb. É menos 10, mas a gente não precisa colocar o negativo na fórmula. Carga 0 é 20 de novo, né? E agora, a distância entre 2 e 0. Carga 2 e 2 e 0 é 1,5. agora, 1,5. Então, tá montado aí as duas equações. Alguém pode calcular o de cima aí para mim? Eu vou fazer aqui também. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 9. Deu 3,67 e 3 quartas ainda. Peraí. Mas vezes, aqui no meu deu vezes 10 a menos 7. Vê se vocês chegam nesses mesmos valores. Pessoal, é importante que vocês façam esses cálculos, porque essa disciplina vai ser inteirinha, assim, com esses números ou muito grandes ou muito pequenos. Então, a gente vai usar demais potência na hora de calcular. Então, assim, ó, a força 1, 0 deu 3,67 vezes 10 a menos 7.
A força 2,0 deu 8 vezes 10 a menos 7. Então, o que vai acontecer com a carga 0 aí? Ela vai para a esquerda ou para a direita, pessoal? A carga 3 vai pra direita. Carga, Não, pera. carga 0. A Carga carga zero. 0. Desculpa, carga 0. Ela vai para a esquerda ou para a direita? E tá tendo uma briga aqui, né? 2,0 puxa para a esquerda, 1,0 puxa para a direita. Quem que vai ganhar a briga? A força 2. A força 10. Força 2, porque ela é maior, né? Isso aqui é maior, ó. Então eu sei que esse Q0 tem que ir para a esquerda. Agora, com qual que é o valor da força resultante aí nesse caso? Concordam que tem que ser força 2,0 menos a força 1,0, a resultante? Vocês concordam? Porque eu tenho uma para cada lado. Como que a gente resolve isso? Já aprendemos desde as outras físicas, né? Uma força para cada lado, eu subtraio. Se tivesse duas para o mesmo lado, somava. Como tem uma para cada lado, a gente subtrai. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 7, menos 3,67 vezes 10 elevado a menos 7. Então, dá quanto essa subtração aí? 4,33, né? Não. É, né? 4,33. Professor, a força 10 não é maior, não? Sabe? Que ela é menor? As cargas delas são maiores. Só que como ela está mais longe, aí ela vai ficando mais fraca, entendeu? Por isso que ela perdeu. Porque, tipo assim, apesar da carga 1 ser maior que a carga 2, ela é mais que o dobro. Só que a distância dela é grande. E a distância, na lei de Coulomb, faz a força diminuir ao quadrado. Então, mesmo as cargas sendo maiores, a força deu menor. E o 2,0, as cargas eram menores, mas estavam mais próximas. Aí isso influenciou mais na resultante. Então essa é a força, essa força aqui, ó, é a força que vai atuar de verdade em cima da carga 0. Essa vai ser a força resultante aí sobre ela. Entendido, pessoal? É bem importante que vocês entendam essa questão, porque a gente vai trabalhar com bastante dessa parte vetorial.